Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Guia de Início Rápido Onyx. Neste vídeo vamos falar sobre queues e queue lists. Queues são o principal meio de programação de cenas de luz no programa Onyx e podem conter uma quantidade variada de parâmetros, tempos e efeitos. As cenas criadas na janela do programador são gravadas em uma queue, a qual está dentro de uma queue list. Queues que estejam em queue lists diferentes podem ser executadas simultaneamente. Para gravar uma queue, primeiro carregue os parâmetros dos aparelhos que deseja utilizar no programador. Para isto, vamos utilizar os presets criados. Como já se sabe, é possível carregar parâmetros diretamente no programador selecionando aparelhos e alterando os valores de seus atributos. No entanto, sempre que possível, é melhor optar pela utilização de presets, pois, caso seja necessário atualizar o valor de algum atributo, basta alterar no preset e todas as queues onde ele esteja sendo utilizado serão alteradas também. Após montar a cena com os aparelhos e parâmetros desejados, pressione o Record e, em seguida, o botão do reprodutor desejado. Se o reprodutor selecionado estiver vazio, uma janela pop-up será apresentada solicitando que digite um nome e selecione o tipo de queue list. Vamos deixar a caixa de texto do nome da queue list em branco e manter o tipo padrão, queue list. Pressione Enter ou clique sobre o botão Queue List. A primeira queue foi criada com o nome de Queue1 dentro da queue list CL1 com as configurações padrão. As queue lists são compostas por várias queues ou cenas que você grava no programa Onyx. Alterando os valores dos atributos já selecionados e adicionando outros aparelhos e alterando os valores de seus atributos, vamos criar outras queues na mesma queue list. Como vamos acompanhar os resultados utilizando a vista 2D Plan, faremos alterações apenas nos valores dos atributos que podemos visualizar por lá, como intensidade, posição e cor. Ao finalizar a criação das cenas, podemos reproduzir a queue list para ver o comportamento das cenas durante a execução. Para reproduzir a queue list criada, podemos utilizar o controlador virtual clicando sobre o botão que está localizado na parte superior da vista. No entanto, para aproveitar melhor o espaço, vamos utilizar os controles de acesso rápido do reprodutor. Dê um duplo clique sobre a queue list criada. No controle de acesso rápido, basta clicar sobre o botão Go para que a cena seja executada. O botão Go é este com o ícone de um triângulo apontando para a direita. Clique sobre ele. Observe que, ao clicar sobre o botão Go, a Queue1 é disparada e os valores dos parâmetros dos aparelhos pré-definidos na cena são carregados em um tempo determinado. Ao clicar novamente, a Queue2 é disparada.
Isto acontece porque as cenas foram gravadas com a configuração padrão. Estas configurações podem ser visualizadas e alteradas na vista QList Values. Clique sobre o botão QList Values na barra lateral. Por padrão, esta vista tem duas janelas. À esquerda está a janela Selected QList. À direita, a janela QValues. Na parte superior da janela Selected QList são encontrados botões com várias funcionalidades. Na parte inferior estão as cenas que foram criadas e armazenadas na QList selecionada. Cada linha representa uma cena que foi gravada. As colunas possuem configurações que são preenchidas automaticamente com valores padrão, mas podem ser alterados de acordo com a necessidade. Não vamos falar de todas as colunas detalhadamente neste vídeo. No entanto, realizaremos alterações em algumas delas para entender como elas influenciam na execução das cenas. Para realizar alterações, é necessário que o botão Edit Mode esteja ativado. Clique sobre ele. A coluna Number é preenchida com um número sequencial que determina a ordem em que cada cena será executada. A coluna Name mostra os nomes das cenas. Por padrão, cada cena é nomeada com a palavra Kill, seguida de um número sequencial que é o mesmo número da coluna Number. Para alterar o nome da cena, basta clicar sobre o nome da cena desejada, digitar o novo nome e pressionar Enter. Clique sobre o nome Q1, digite Cena 1 Abertura e pressione Enter. Utilizando o mesmo procedimento, altere os nomes das demais cenas para Cena 2, Cena 3, Cena 4 e Cena 5 Blackout, respectivamente. A coluna Trigger determina como a cena será disparada. Por padrão, todas as cenas são criadas com o disparador na opção Go. Isto significa que, para disparar a cena, será necessário pressionar o botão Go. Existem três opções de disparador disponíveis: Go, Wait e Follow. A opção Go, como já se sabe, dispara a cena ao pressionar o botão Go. Wait dispara a cena no tempo definido que é contado a partir do disparo da cena anterior. Follow dispara a cena no tempo definido que é contado assim que a cena anterior termina de carregar. A alteração é feita de forma bem simples. É só clicar no disparador da cena a ser alterado e, na pop-up que é aberta, clicar sobre o botão do disparador que deseja usar. No caso das opções Wait e Follow, após clicar sobre o botão do respectivo disparador, é possível definir um tempo de espera em segundos para que o mesmo atue. Para concluir a alteração, basta pressionar Enter. À medida em que for realizando as alterações, observe como os comandos são descritos na linha de comando. Clique sobre o disparador da cena 2. Na pop-up Kill Trigger, clique sobre o botão da opção Follow e pressione Enter. Agora, clique sobre o disparador da cena 3. Na pop-up Kill Trigger, clique sobre o botão da opção Follow, digite o número 3 e pressione Enter. Na cena 4, clique sobre o disparador e, na pop-up Kill Trigger, clique sobre a opção Wait, digite o número 5 e pressione Enter. Na cena 5, vamos manter o disparador Go. As alterações realizadas apenas nos disparadores das cenas já provocam variações significativas durante a execução da QList. Vamos executar a QList e observar.
que aconteceu? A primeira cena é disparada pressionando o botão Go. A cena 2, que foi configurada com o disparador Follow 0S, é disparada automaticamente assim que a cena 1 termina de ser carregada. Na cena 3, o disparador Follow foi configurado com 3 segundos, ou seja, assim que a cena 2 termina de ser carregada, a cena 3 aguarda 3 segundos e é disparada automaticamente. A cena 4 é disparada 5 segundos após ser disparada a cena 3, pois o seu disparador está configurado em Wait com o tempo de 5 segundos. A cena 5 é disparada assim que o botão Go é pressionado. Após serem disparadas, os aparelhos e atributos gravados em todas as cenas são carregados em 2 segundos e meio. Esse tempo é determinado pela coluna Fade. A coluna Delay determina o tempo de atraso do disparador. Para concluir esta parte, vamos realizar algumas alterações nas colunas Delay e Fade de algumas cenas. Na coluna Delay, altere o tempo da cena 1 para 3 segundos. Em seguida, altere o valor de Fade da cena 3 para 0 segundo e o da cena 4 para 5 segundos. Execute a QList novamente e veja o resultado das alterações. Ao pressionar o botão Go, a cena 1 é disparada, mas aguarda 3 segundos para iniciar o carregamento dos aparelhos e atributos gravados. A cena 2 é disparada automaticamente assim que a cena 1 termina de ser carregada. Assim que a cena 2 termina de ser carregada, a cena 3 aguarda 3 segundos e é disparada automaticamente. Mas agora ela é carregada instantaneamente, pois o tempo da coluna Fade foi definido em 0 segundo. A cena 4 é disparada 5 segundos após ser disparada a cena 3, pois o seu disparador está configurado em Wait com tempo de 5 segundos. Seu tempo de carregamento total é de 5 segundos. A cena 5 é disparada assim que o botão Go é pressionado e o seu tempo de carregamento é de 2 segundos e meio. Como podemos ver, são inúmeras as possibilidades de configurações durante a programação da iluminação de um show. Além dos controles de reprodução, uma forma alternativa de reproduzir as cenas criadas é através dos botões de reprodução virtuais. A janela de botões de reprodução virtuais é acessada clicando no botão da barra lateral Playback Buttons. São 100 páginas de botões disponíveis para uso. Cada página contém 100 botões. O método de gravação das cenas nos botões de reprodução é o mesmo utilizado para a gravação nos botões dos bancos de reprodução. Como foi explicado, cues ou cenas podem ser gravadas com inúmeras possibilidades utilizando um ou vários parâmetros. Apenas como exemplo, vamos gravar os presets já criados anteriormente em botões de reprodução. Para facilitar a gravação, vamos criar uma nova vista com as janelas necessárias. Clique sobre o botão Workspace no canto superior esquerdo da tela. Clique sobre o botão Unlock Workspace. Na barra lateral, clique sobre um botão de vista que esteja vazio. Na janela Private Sidebars Button Assignments, clique em Add New Empty Screen. Agora é possível criar uma janela única, deletar uma janela, criar duas janelas separadas verticalmente ou horizontalmente. Vamos criar duas janelas lado a lado. Clique sobre o ícone inferior esquerdo. Na janela da esquerda, clique sobre o ícone mais para adicionar uma vista. Uma janela pop-up é aberta com todas as opções de vistas disponíveis. Na aba Presets, clique sobre o botão Presets. Para a janela da direita, na aba Playback, clique sobre o botão Playback Buttons. Estas são as duas janelas que precisamos. Clique sobre o botão Save View.
Vamos manter o nome e as configurações padrão. Clique sobre o botão OK. Para concluir, clique sobre o botão Workspace e sobre o botão Lock Workspace para sair do modo de edição. Utilizando a vista criada, vamos gravar cada preset em um botão de reprodução. Cada grupo de presets pode ser gravado em uma página de botões de reprodução diferente para que fique mais organizado. Na página de presets, clique sobre o primeiro preset para carregar os parâmetros no programador. Pressione Record no teclado de funções e, em seguida, no botão de reprodução que deseja gravar o conteúdo carregado. Para facilitar a identificação, vamos utilizar o mesmo nome do preset, mas sinta-se à vontade para nomear o botão como preferir. Pressione Enter ou clique sobre o botão Kill List. Pressione Clear 2 vezes para limpar o programador. Repita o procedimento para realizar a gravação dos demais presets. Não se esqueça de utilizar páginas diferentes para cada grupo de presets.
Ao terminar, sua página Playback Buttons deverá estar semelhante à sua página Presets. Agora vamos ver um pouco como funciona a página de botões de reprodução. Em cada botão foi gravada apenas uma cena contendo o parâmetro de cada preset. Mas, assim como nos faders dos bancos de reprodução, é possível que mais cenas sejam gravadas de acordo com a necessidade de cada usuário para a programação da iluminação do seu show. Na parte superior da página, temos botões que são utilizados para executar diversas ações. Para que as cenas gravadas sejam disparadas, é preciso que o botão Go, localizado na parte superior esquerda da página, esteja selecionado. É possível executar várias cenas desde que os atributos gravados sejam diferentes. Ou seja, além de poder ter cenas completas gravadas nos botões de reprodução, também é possível criar cenas em tempo real disparando vários botões. Lembrando que, além dos atributos básicos, uma Cue List também pode armazenar informações de tempo e efeitos variados. O botão Pause, como podemos supor, é utilizado para paralisar a execução de uma cena a qualquer momento após ser disparada. Para remover uma cena que esteja em execução, é utilizado o botão Release. Basta selecionar o botão Release e clicar sobre o respectivo botão de reprodução em execução. Caso tenha várias cenas sendo executadas ao mesmo tempo e queira visualizar apenas as que estão ativas separadamente, clique sobre o botão de vista Status, na barra lateral. Aqui são mostradas as cenas ativas e, se quiser, ainda pode filtrá-las por tipo de Cue List. Para remover todas, basta selecionar o botão Release e clicar sobre cada uma delas. E aqui finalizamos o Guia de Início Rápido Onyx. Daremos continuidade na produção de vídeos abordando assuntos específicos e detalhados sobre o programa Onyx. Espero que os recursos abordados aqui tenham contribuído de alguma forma para o seu aprendizado. Continue ampliando seus conhecimentos e aprimorando suas técnicas na arte da iluminação. O crescimento profissional é fruto de constância e determinação. Se gostou do vídeo, marque como gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado por assistir ao vídeo.